Senhoras e senhores, estamos de volta. Estavam com saudade da gente, já estamos aqui, eu e o Arnaldo Ribeiro, para falar de tudo que envolve São Paulo e Bahia. Os times se enfrentam amanhã, jogo duríssimo. Bahia, campanha excelente, treinado pelo Rogério Ceni, vice-líder do campeonato, no mesmo número de pontos do Flamengo. O São Paulo vai jogar no Morumbis, jogo difícil, acaba de vir uma boa vitória contra o Criciúma, em que coisas boas e coisas nem tão boas aconteceram. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Tem muitas novidades, hein? Inclusive no banco de reservas, no comando do time. E esse vídeo que você acompanha, ele tem, claro, o apoio da KTO, a nossa parceiraça do nosso canal aqui. Então, dê o seu palpite na KTO. Se você quiser esperar para dar o palpite, espera que vai pintar a nossa dica KTO lá no nosso Instagram. A dica que a gente tem acertado bastante. Então, você, de olho na nossa dica, depois você dá seu palpite sobre esse jogo. Mas, se você quiser dar palpite sobre outros jogos, Eurocopa, tudo que você quiser, é lá na KTO, utilizando esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição, e o cupom TRICOLOR, que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Muito bem, Arnaldo, a principal questão ou mudança, ou a mais clara, a mais evidente para esse jogo é que não teremos alguém importante na beira do campo. Ele mesmo, Luiz Subeldia, que tomou amarelo contra o Criciúma e não estará ali ao lado do Rogério Ceni, o técnico do Bahia, ali duelando com ele. E a pergunta que eu quero saber é, o quanto isso faz falta para o time e quem é o cara que vai ficar no lugar dele? Quem é essa figura? Salve, Tirone, salve, galera. Bom, mesmo que o Zubeldia tenha dito depois do jogo contra o Criciúma que não vai fazer tanta falta assim e que a sua equipe de trabalho já está acostumada às suspensões e substituição dele por conta das punições, para mim vai fazer falta sim. É. Né? A referência principal e tudo mais. Tem até uma curiosidade. No último jogo do São Paulo contra o Bahia, no Morumbi, ano passado pelo Brasileiro, ainda sob o comando do Dorival, aquele jogo no domingo de manhã, o Dorival, foi a suspensão que o Dorival teve no comando do São Paulo e o Lucas Silvestre deu até uma boa entrevista, falou mais do que o Dorival, mas era o técnico naquela ocasião e agora o substituto do Zubeldia vai ser da equipe dele, não vai ser ninguém do São Paulo, não vai ser o Milton Cruz, vai ser o Maximiliano Cubeiras, o Max Cubeiras, que é o auxiliar mais próximo dele, aquele que tomou o copinho d'água, que o cara o Zubeldia deu uma bica no Sim. copinho d'água e quase pegou na cabeça dele. É o argentino mais longevo nessa comissão, está com ele desde 2011. É um pouco mais velho que o Zubeldia, já passou dos 50, que nem a gente. E é o cara que está sempre mais próximo para as questões táticas de estratégia. Ele será o treinador contra o Bahia. E para ele também não é nenhuma novidade, né? Ele já. O Zubeldia teve uma suspensão longa, não sei se a galera sabe, mas teve uma suspensão longa no Equador pela LDU. Primeiro, ele foi condenado a 6 meses de suspensão Que por isso? tentativa de agressão ao árbitro. Olha lá. Exato. Depois a pena foi reduzida. E o Cubeiras então já teve não só uma ou outra partida, como teve uma sequência de partidas substituindo o técnico principal, o Luiz Obeldia. Então, Cubeiras amanhã na beira do campo e possivelmente na coletiva pós-jogo, né? Ele praticamente ninguém sabe a voz dele, ele fala pouco, ele não é, né? Então vamos ver como é que ele vai sair também na coletiva pós-jogo. Muito bem, então novidade, Max Cubeiras, argentino, que já está acostumado, tomou até aquele copo de água na cara lá naquele jogo do Zubeldia, e eu não sabia dessa suspensão de 6 meses, que loucura, hein? Foi Ó, reduzida, mas ele chegou a ser bom, condenado a primeira vez a 6 meses. o que significa que o Max Cubeiras, como disse você, está acostumado a estar ali na beira do campo. Vai fazer falta, o Zubeldia, para quem vai no campo, fica muito claro como ele atua e tal, ele meio Abel Ferreira, assim, o tempo todo falando, Uhum. comemora, sai da linha técnica, enfim. Um desfalque, talvez o principal desfalque importante do São Paulo para esse jogo É. contra o Bahia. Tem mais coisas para a gente falar aqui nesse vídeo. Mas antes disso, deixa eu dar um recado para você. Olho na sua tela aí, ó. Tá vendo que tem um QR Code aí? É o seguinte, deixa eu te explicar. Preste bastante atenção. Você que está aí nos assistindo, deixa eu te perguntar. Você já ouviu falar em Bitcoin?
O Bitcoin é conhecido como o ouro digital. Ele foi o ativo que teve a maior rentabilidade desde 2013. Para você ter uma ideia, se você tivesse investido R$ 100, por exemplo, em Bitcoin lá em 2013, hoje você teria cerca de R$ 150 mil, não R$ 150, R$ 150 mil. O Bitcoin é realmente um grande destaque, um ativo muito promissor quando a gente pensa no longo prazo. E sabe onde é que você pode investir nessa criptomoeda? No mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin é a primeira plataforma de criptoativos do Brasil. Tem as melhores práticas de segurança do mercado, completou 11 anos de história, conta com mais de 4 milhões de clientes e oferece mais de 220 opções de criptoativos, incluindo, por exemplo, o Fan Token de São Paulo, que você pode adquirir. Quer começar hoje, a entrar nesse mundo das criptomoedas? Então a gente tem uma condição exclusiva para você que está acompanhando aqui o nosso canal. Você abre a sua conta no mercado Bitcoin, grátis, você abre a sua conta gratuitamente, você negocia qualquer ativo digital a partir de R$ 100 e você ganha um bônus de R$ 10 em Bitcoin, tá? Começa daí, é de graça. Você entrou ali para abrir sua conta, é completamente de graça. Daí você investe R$ 100 e ganha 10 em Bitcoin. Além dessa recompensa em Bitcoin, automaticamente você pode ter a chance de ganhar um par de ingresso no camarote para ver São Paulo e Nacional no dia 22 de agosto, lá no Morumbis, Libertadores. Entendeu? Então, abriu a conta, fez um investimento de R$ 100, já ganha 10 em Bitcoin. E ainda pode ganhar um par de ingressos no camarote para ver São Paulo e Nacional no dia 22 de agosto, lá no Morumbis, jogar Biscoito fino. Libertadores, biscoito fino, no camarote. Você não vai perder essa chance, certo? Então é só você apontar o celular para esse QR Code que está na tela, baixar o app, abrir a conta em poucos minutos. A partir do momento que você abrir a sua conta, você vai começar a receber e-mails com as informações que você precisa todas, além dessas, certo? Vou deixar esse QR Code aí mais um pouquinho, também tem um link na descrição para você abrir a sua conta no mercado Bitcoin. Muito bem, Arnaldo, sobre o time, tem mudança na escalação, mudança de esquema, porque o Bahia não é o Criciúma, são times completamente diferentes. Né? O Bahia é um time forte, é um meio de campo muito forte, com muitos jogadores bons, todos. E o São Paulo, como disse o Subeldia contra o Criciúma, jogou no 4-2-4, ou seja, com dois caras no meio campo. Isso vai mudar? Pois é, Tironi, na verdade o São Paulo do jogo do Criciúma para cá não teve nenhuma baixa, né? Ninguém foi suspenso, ninguém se lesionou. Nem o Caleri E, que estava pendurado. exatamente. Tinham outros, mas também não foi suspenso o Caleri. E o São Paulo tem como novidade o retorno do Nestor entre os relacionados. Agora, aquilo, né? O Nestor não participou do último jogo porque tinha sentido uma pancada e uma fisgada na partida contra o Vasco, saiu no primeiro tempo ainda, né? E aí não participou do jogo com o Criciúma, mas na minha concepção desse critério mais recente da comissão técnica, ele não vai começar jogando contra o Bahia, né? Ele volta ao banco, né, como opção, o que já é também uma boa notícia. E talvez, se o Nestor estivesse inteiro, a gente pudesse cravar a mexida tática, um homem a mais no meio de campo. Sem o Nestor, com a fase regular do Michel, fase regular do Galopo, enfim, você fica pensando o que o Zubeldia poderia fazer de modificação na escalação e tática para enfrentar o Bahia, que tem tanto talento e tanta mobilidade no meio de campo. Não é fácil a resposta. Eu cabocando aqui, poderia escalar 3 zagueiros, né, empurrar o Bahia um pouco mais para frente e tentar ali com o zagueiro e não com o volante tirar o conforto do Bahia na posse de bola, seria uma opção, mas também poucas vezes ele utilizou os 3 zagueiros, né? Então, assim, eu nunca acertei, já cheguei bem próximo às escalações do Zubeldia. Às vezes ele troca só o zagueiro, como já aconteceu algumas vezes, um pelo outro, né? Mas eu fico assim, depois de um primeiro tempo bom do São Paulo contra o Criciúma, com o Ferreirinha jogando bem, com o Lucas, com o Luciano, com o Caleri, eu acho difícil ele mudar o sistema e a escalação para esse jogo. Imagino, já falamos isso algumas vezes e quebramos a cara, nem que seja por um nome. Imagino que seja o momento de repetir, embora seja um sistema que você vai sofrer muito no meio de campo
ao mesmo tempo incomodar o Bahia, se mantido o sistema, nos lados do campo, né? Onde o Bahia tem mais dificuldade pela escalação inicial do Rogério normalmente. Aí, assim, só entrando rápido para você palpitar, tem a mesma situação do outro lado, só que de uma outra forma, né? O Rogério pode de novo repetir a escalação, ele tem repetido diversas vezes porque ele não tem baixa por lesão e nem por suspensão há muito tempo. Ele só tem o Arias, lateral na seleção colombiana, já não vem, mas tem o Gilberto, que era titular no início da temporada, que é bom jogador no lugar dele. Então, assim, o Rogério, ele vai mudar porque é o São Paulo, porque vai voltar o Morumbi, porque gosta de mudar a cada jogo. No Bahia, ele tem mudado muito pouco, ele tem mantido. Então, aquela base do quarteto do meio, hoje eu acho bem possível que o Rogério mantenha e assuma o controle do jogo, como fez contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo acabou ganhando na última bola. Então acho mais fácil o Zubeldia fazer uma ou outra mexida do que o Rogério nessa altura do campeonato. Mas, aí você já entrou um pouco no como vai vir o Bahia, você entende que vai ser com o time que vem jogando. Vai sofrer no meio-campo, vai ser 4 caras no meio-campo contra 2 do São Paulo, sendo, né, Alisson e Luiz Gustavo. Vai ser osso mesmo. Agora, com esses 2 pontas, entendendo que talvez, provavelmente, o Bahia vai ter mais posse de bola do que o São Paulo, com esses pontas pode ser um desafogo interessante, você acha? Aí seria um duelo de estilos, né? O Zubeldia já fez uma coisa assim para enfrentar o Fluminense do Diniz, né? Mas o Fluminense do Diniz é muito específico, né? O time do Rogério hoje é muito mais sólido do que o Fluminense do Diniz, né? Com o Caio Alexandre, com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas e com o Cauli. Seria tentar, em vez de tentar competir com o quarteto 4 contra 4 no meio de campo, o São Paulo não tem 4 bons jogadores de meio de campo hoje atualmente, fazer uma coisa alternativa para obrigar um desses jogadores a sair da zona de conforto, por exemplo, né? O Caio Alexandre, que é o primeiro volante, que é muito técnico, se ele tiver que acompanhar o Lucas pelo campo todo, ele vai ter problema, né? Coisas do tipo, né? Mas, quando a bola estiver no pé do Bahia, o São Paulo vai ter que... Os caras vão... Se tiver quarteto ofensivo, os caras vão ter que ajudar na recomposição do meio de campo. Senão é chocolate, não tem como. Muito bem. Bom, lembrando aqui, dê o seu palpite na KTO sobre São Paulo e Bahia e também sobre tudo que você quiser, Eurocopa e tal, usando o link que está na descrição, esse QR Code que está aí na tela, usa o cupom TRICOLOR, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, no outro jogo foi o pior público do São Paulo no ano, né? 28 mil pessoas, a pior renda também, uma renda horrorosa, mas parece que a torcida reagiu, Arnaldo. Um amigo meu, por exemplo, que está sempre lá no setor Lacta, local da arquibancada com o Tirone Arnaldo, não conseguiu ingresso, esgotou, o cara não conseguiu, vai ter que ir para outro lugar. Parece que já tem 40 mil vendidos, a torcida reagiu e mesmo com o ingresso mais caro vai chegar vai encher o estádio? Com 40 mil antecipados, você pode até sonhar com 50 mil no estádio, mesmo com frio, chuva, pode mudar o tempo. Pode voltar certamente terão mais de 45, entre 45 e 50, podendo bater os 50, podendo estar ali na... Excelente. Aí essa é a média do São Paulo, né? Você tirando esses 2 jogos bizarros e por quê, né, Tirone? Tem 2 motivos muito claros para mim nessa volta da torcida. O primeiro é um adversário que tem também a capacidade de lotar o seu espaço, o que já ajuda na média, né? Então o Bahia certamente vai lotar o seu espaço, assim como fazem Flamengo e Vasco, por exemplo. Um dos poucos times que tem torcida em São Paulo suficiente para lotar o espaço do visitante. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o da torcida do São Paulo, né? É o principal. O São Paulo volta a jogar num domingo às 16 horas, desde a final da Copa do Brasil. Desde a final da Copa do Brasil, o São Paulo volta a jogar um domingo às 16 horas. Acho até que não deveria ser neste domingo, porque o São Paulo acaba de jogar na quinta-noite, né? Teve tanta chance para botar um jogo domingo às 4 da tarde, e só foi às 4 da tarde, porque o Palmeiras conseguiu mudar o jogo dele com o Corinthians para segunda, para ter um intervalo maior, jogar no Allianz.
o São Paulo, o bonzinho, topou, mas dessa forma, a torcida, muita gente que só consegue ir a um jogo de futebol domingo à tarde, vai ao jogo domingo à tarde dessa vez, né? Tem isso, Exatamente. né? Então, perspectiva de bom público de novo no Morumbis. Parabéns para a torcida do São Paulo. Bom, amanhã, então, nesse domingo, então, São Paulo e Bahia, às 4 da tarde, no Morumbis. Estaremos lá no setor Lacta, local da arquibancada com o Tirone e o Arnaldo. E é isso, né, Arnaldo? Vamos embora, É vamos que isso. vamos. Só mais um detalhe: a arbitragem, Ah, né? sim, boa. Do árbitro mais velho até do que. Não é mais velho, mas quase. É o árbitro mais velho do quadro de arbitragem brasileiro. É o Marcelo Lima Henrique, que já fez parte de todas as federações. Hoje ele faz parte da Federação Cearense, mas já apitou pela Federação Carioca, já apitou pela Federação Catarinense. E é aquele árbitro que conversa, dá risada, gosta de conversar com o jogador, e é uma incógnita. Às vezes ele apita bem e passa despercebido nessa tentativa de compor com os jogadores, às vezes é um caos. Então é o Marcelo Lima Henrique, o árbitro de São Paulo e Bahia. Só meu pitaco rápido. Não acho que ele é um super árbitro, mas eu prefiro os veteranos Ah, sim, eu do também, que viu? uns candançã da vida. Que Normalmente eu pode também. chegar e se São menos apavorar. intervencionistas Isso, ele não, normalmente. isso você não pode esperar dele, que ele vai se apavorar na arbitragem. Ele Uhum. pode errar, tal, mas assim, não vai fazer aquelas loucuras. Enfim, veremos. Muito bem, então amanhã tem live aqui no canal, depois de São Paulo e Bahia. Eu e o Arnaldo estaremos lá e depois vai ter live no canal, correto? Corretíssimo. Vamos nessa. Vamos Então é embora. isso, ó. Balões subindo e vamos embora. Valeu!